Olá a todos que estão nos ouvindo, estamos agora começando o segundo episódio do podcast D3. Nós gostamos bastante do feedback que vocês nos deram sobre o primeiro episódio. Ainda temos coisas a melhorar, claro, mas vamos nos esforçar ao máximo para poder, cada episódio, aumentar a nossa qualidade. No nosso primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre os favoritos aos títulos da temporada e analisamos um pouco da primeira rodada do NBB. Nesse agora, nós vamos falar sobre os jogos que já ocorreram nessa primeira rodada e, se possível, vamos comentar sobre os próximos jogos. E aqui hoje comigo nós temos o Guilherme. Por favor, Gui, se apresente aí. Fala, Dandan, Igão, que tá com a gente aqui, ouvinte que nos ouviu no último episódio, tá com a gente aqui de novo. É isso, a gente gostou bastante do feedback do primeiro episódio, gostamos da nossa participação. E estamos aqui para mais uma vez falar sobre a NBB, falar sobre os jogos que já aconteceram, dar pitacos sobre os jogos futuros. Enfim, o que der na telha a gente tá falando aqui. E além do Guilherme, também temos o nosso amigo Igor. Por favor, Igão, se apresente aí. Fala, galera, Igão na voz aqui. Muito prazer trabalhar aqui nesse podcast, está sendo uma experiência muito gratificante para a gente gostou muito do primeiro episódio, do feedback que a galera que escutou deu para a gente, então a gente está empolgado para fazer esse segundo episódio e vamos falar sobre um pouco de tudo que ocorreu aí na semana da NBB, a primeira semana. E para começar, vamos dar uma passada rápida nos jogos que já aconteceram, né? Na terça-feira, na abertura do NBB, às 17 horas, o Fortaleza Basquete Cearense, que eu vou chamar só de Fortaleza para dar uma facilitada, venceu o Campo Mourão por 74-61. Ainda na terça-feira, às 20 horas, o Flamengo venceu o Minas por 102-68. Na quinta-feira, às 3h30 da tarde, o Unifacisa foi derrotado pelo Campo Mourão por 88-86, com uma virada incrível do Campo Mourão no último quarto. Ainda na quinta-feira, o Corinthians enfrentou o Franca e venceu por 109-86. Mais tarde, no mesmo dia, o Flamengo enfrentou o Fortaleza e saiu vencedor por 82-69. Ainda na quinta, o Minas derrotou o Pato Basquete por 76-54. Já na sexta, no único jogo que teve nesse dia, o Bauru venceu o Mogi por 90-85. E hoje, sábado, dia que estamos gravando, o Minas derrotou o Campo Mourão por 90-54 e o São Paulo venceu o Clássico Paulista contra o Corinthians por 107-61. E no exato momento que estamos gravando esse podcast, o Fortaleza está enfrentando o Pato Basquete. E vamos comentar algumas partidas agora, das que a gente jogou mais interessantes, mais importantes, né? E vamos começar pelo primeiro jogo, Fortaleza e Campo Mourão, que o Fortaleza venceu por 74-61. O que você tem para falar sobre esse jogo, Igão? Cara, esse jogo foi um jogo muito interessante, foi a abertura aí do campeonato, né? A Fortaleza acabou ganhando do Campo Mourão, impôs o ritmo desde o início. O primeiro quarto foi um quarto bem equilibrado, ficou 15-14, mas a partir do segundo quarto o Campo Mourão já começou a sentir o peso da experiência aí dos jogadores do Fortaleza. E a equipe do Ceará acabou só mantendo a sua vantagem até o final. Destaque para a atuação do Holloway, né? Jogou muito, teve um aproveitamento de bolas de 3 muito bom, acertou 3 de 7, fez 21 pontos na partida, foi bastante importante para o jogo. E também para o Lucas Bebê, né? O Lucas Nogueira, cara sensacional aí, vindo da NBA, como a gente já sabe, atuou muito bem, atuou pouco em questão de minutos, foi só 25 minutos, mas teve um aproveitamento excelente aí, não errou nenhuma bola de 2, ainda deu 5 assistências, pegou também 5 rebotes, então participou muito ativamente do jogo ali, inclusive nessa parte da armação, que não é a dele, né? Mas a capacidade que ele tem, o fundamento tão bem desenvolvido dele, fez com que ele fizesse um jogo muito bom, muito bom. E pode ser uma coisa pra gente ficar de olho na temporada aí, né? Como é que vai vir esse Lucas Bebê, se ele vai continuar nessa armação pesada. Pois é, a experiência que o Lucas Bebê traz, né, por ter atuado 8 anos na NBA, é um jogador muito inteligente, ele tem uma visão de jogo realmente diferenciada, mas, como você disse, o meu destaque também dessa partida vai para o Holloway, porque ele fez 21 pontos nessa partida, mas nas partidas de pré-temporada, por exemplo, ele anotou 32 e 40 pontos, respectivamente, nas duas partidas que o Fortaleza fez. Então, assim, ele nesse início de temporada, ele vem se mostrando um jogador muito presente em quadra, deixando sua marca, né? Fazendo seus pontos e sendo muito importante para a equipe do Fortaleza.
O Holloway, ele é um bom jogador, né? Ele joga muito bem. Mas já que vocês deram aí os 2 destaques pra eles, eu vou dar um destaque pro Bright também. Ele foi o primeiro do time em assistências, ele contribuiu com 7 assistências, mas ele também foi um jogador que pontuou muito bem e também pegou uns rebotes relativamente bons. Ele foi o segundo do time em pontos, ele teve 14 pontos, além de 7 assistências, sendo o primeiro. E também pegou 3 rebotes, o quinto do time. A gente percebe que esse time do Fortaleza, por exemplo, ele é um time equilibrado e é um time que se divide dentro de campo. O Holloway, ele foi o líder em pontuação, o Suárez foi o líder em rebotes e o Bright o líder em assistências. Então é um time equilibrado, é um time que não deixa o peso de carregar a partida inteira para um único jogador, e isso é muito bom. Por mais que seja ainda um time jovem, essa junção entre o Fortaleza e o basquete cearense, é um time que já deixa um cartão de visitas positivo para as próximas temporadas. E um detalhe interessante, não tão interessante, mas curioso, para essa partida é que a Campo Mourão, eles jogam com um uniforme de manga, né? É uma coisa que não é muito comum no basquete, exceto uns terceiros uniformes aí, alguns times possuem manga, mas o deles é... O titular e o reserva são uniforme com mangas. É interessante você falar isso, porque pra gente que tá acostumado a jogar, a gente sabe que a manga incomoda bastante, né? Na hora de jogar, então não sei como eles conseguem isso. E Daniel, puxando esse gancho aí que você falou da equipe do Campo Mourão, vamos ser democráticos e falar um pouco sobre a atuação de seus jogadores em quadro. Eu queria falar rapidamente só do Pierotti e do Lucão. O Pierotti é o cara que costuma puxar a equipe do Campo Mourão aí pra frente nessa questão da pontuação, do jogo, mas ele teve um aproveitamento muito ruim na partida, ficou com 1 de 10 nas bolas de 3, só 10%, aproveitamento beirando ao ridículo, e 2 de 10 nas bolas de 2, também um aproveitamento muito ruim. E apesar disso, ele fez aí 14 pontos, foi o principal pontuador da equipe, além de ter contribuído com 5 assistências e 5 rebotes. E teve o Lucão, cara. O Lucão foi um cara que jogou só 15 minutos, mas em apenas 15 minutos ele fez aí o primeiro duplo-duplo da temporada, né? Foram 10 pontos e 12 rebotes para ele, um aproveitamento de 100% também nas bolas de 2, 5/5. Então fica aí o questionamento, se esses dois caras tivessem acertado um pouco mais a mão, né? O Pierotti e o Lucão tivessem jogado mais tempo, talvez esse jogo do Fortaleza com o Campo Mourão tivesse sido mais equilibrado. O Campo Mourão poderia realmente ter feito um jogo mais parelho com a equipe do Fortaleza, mas eu acho que também é mérito da defesa do Fortaleza, sabe? Porque tem como a gente já disse, o Lucas Bebê, que é muito experiente, ele marca muito bem. Eu lembro muito dos jogos dele no NB, que ele dava muitos tocos. Então, por mais que ele não esteja te marcando, a presença dele ali já atrapalha, sabe? Ele jogou 25 minutos, ficou 15 minutos fora, então eu acho que isso pode ser um fator também que atrapalhou a equipe do Campo Mourão. Sim, Daniel, concordo com você nesse aspecto aí. O Lucas Bebê e toda a defesa do Fortaleza realmente reagiu muito bem ao ataque do Campo Mourão. Vamos falar um pouco de Flamengo e Minas agora? Vamos lá. O Flamengo venceu o Minas por 102-68 nesse confronto de favoritos ao título, né? E foi um início animador para a equipe rubro-negra e não tão animador para a equipe mineira, né? Porque foram completamente amassados pelo Flamengo, né? O que vocês têm a dizer sobre esse jogo aí? Eu concordo. Eu até tinha dito no primeiro episódio que seria um desafio maior para o Flamengo do que para o Minas, não por conta do desafio do jogo, obviamente, mas pelo que o Flamengo já tinha apresentado e das provas que precisava dar para a torcida. E cumpriu esse desafio muito bem, amassou o time do Minas. O primeiro quarto até que foi equilibrado, terminou 25-25, mas depois foi um amasso completo da equipe carioca. Não tem muito o que falar. O Flamengo dominou, mereceu a vitória, se coloca de novo como o principal candidato a ser campeão, se coloca de novo como principal candidato a vencer tudo que tiver pela frente. E os adversários que se cuidem, né? O Flamengo tem jogadores também que são aí estrelas no NBB, independente das perdas ou então das questões psicológicas que a gente já falou no último episódio. Um time muito equilibrado, é um time bem entrosado, é um time sólido tanto no ataque quanto na defesa. Então tem tudo de novo para brigar, para chegar na ponta de cima, fazer o que tem feito há anos já no NBB. Como o Guilherme falou aí pra gente, o time do Flamengo teve uma atuação tão boa que os principais jogadores mesmo jogaram até poucos minutos, né? O Marquinhos, que foi o principal pontuador, com 16 pontos, ficou menos de 20 minutos em quadra. O Hetzheimer também ficou só 15 minutos, né? E mesmo assim fez 15 pontos.
Então foi uma atuação muito boa. O Hetzheimer, principalmente, que não errou nada, né? Foram 100% nas bolas de 3, 100% nas bolas de 2, errou apenas um lance livre, ele teve uma atuação muito boa. Queria destacar também a atuação do Balbi. O Balbi armou muito bem o jogo, com 6 assistências, mas o cara que jogou mais para mim nesse jogo, aí, um destaque positivo da equipe do Flamengo, foi o Iago. O Iago deu 12 assistências, 12 das 29 assistências da equipe do Flamengo. Foi o que mais ficou minutos em quadra, ficou quase 27 minutos em quadra, teve uma atuação muito boa, o camisa 2 da equipe do Flamengo. Já que vocês citaram os destaques da equipe do Flamengo, eu queria fazer um destaque positivo para a equipe do Minas, apesar de ter tomado essa porrada na primeira partida, que é o garoto Gui Santos, que mostrou muita personalidade. Ele tem apenas 18 anos, ele foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17, e ele jogou muito bem. Ele pegou 6 rebotes, deu 3 assistências, sendo um ala pivô, né? Ele mostrou que a equipe do Minas está bem servida de jovens, porque a partida que ele fez, honestamente, me surpreendeu bastante. Ele não sentiu o peso de estar jogando profissionalmente, e mostrou que, se precisar, ele vai dar conta do recado. E outro destaque que eu gostaria de fazer, agora negativo sobre a equipe do Minas, é sobre o terceiro quarto que eles fizeram. Eles somaram apenas 7 pontos nesse quarto, sendo que 4 desses pontos foram no último minuto, quando o Flamengo deu 2 turnovers, que entregou a bola para o Tyrone, se eu não me engano, fazer os 4 pontos livre, sozinho no garrafão. Se não fossem esses erros bobos, o Minas teria feito 3 pontos apenas no terceiro quarto, e isso é inadmissível para uma equipe que sonha em buscar o primeiro título do NBB. O Minas sentiu um pouco do cansaço também, eu acho, porque se a gente for parar para analisar, o elenco do Flamengo é até bem maior, né? Tem mais jogadores para rodar e jogadores mais experientes, né? Como a gente havia comentado no primeiro episódio, essa equipe do Minas está passando por uma reformulação bastante intensa, mas ao longo desse episódio aqui vocês vão ver que eles deram a volta por cima nessa semana aí, né, não, pessoal? Não, em relação até essa questão de rodagem de elenco que você falou, é interessante a gente olhar que o Flamengo ele teve só 3 jogadores que jogaram menos de 10 minutos na partida inteira. A gente citou que os principais jogadores jogaram pouco, mas eu acho que não é nem porque o resultado estava colaborativo, estava na mão do Flamengo. É porque tem muita gente boa, é porque tem muita gente para rodar o elenco, tem muita gente para fazer essa rotação, e talvez seja natural a gente ver os principais jogadores jogando menos. Por exemplo, contra o Fortaleza também, foi mais ou menos a mesma coisa. A gente teve 4 jogadores que jogaram menos de 10 minutos. Dessa vez aí o Marquinhos ele jogou 27, é o número maior de tempo do que jogou na estreia contra o Minas, mas ainda assim é um time que proporciona ao seu treinador uma rotatividade maior do que provavelmente a maioria dos times da liga. Isso é um ponto muito positivo. Bom, e como eu disse, foi um início bem animador para o Flamengo, e é uma equipe que a gente fez algumas críticas sobre, não sobre a equipe em geral, porque a gente, como a gente afirmou, é o principal favorito para ser campeão essa temporada, mas ele corrigiu os erros que foram apresentados aqui, que foi, primeiro, a falta de entrosamento, como o Igão bem disse. O Iago distribuiu 12 assistências, isso é muita coisa, e o garrafão, o Flamengo conseguiu dominar o garrafão contra o Minas, foi uma das críticas que eu, inclusive, fiz à equipe rubro-negra, e se eles conseguirem manter essas boas atuações em questão de entrosamento e dentro do garrafão, eu acho que vai ficar bem difícil mesmo de parar a equipe carioca. E agora vamos falar sobre o confronto entre o campeão paulista Franca e o Corinthians. Um destaque para essa partida que o Corinthians quebrou o recorde de bolas de 3 numa partida do NBB, com 23 bolas de 3, e terminou a partida vencendo por 109-86. O que vocês têm para comentar dessa partida aí, galera? Rapaz, o Corinthians amassou a equipe do Franca durante o jogo. Foi um jogo muito aberto, teve uma pontuação muito grande, né? 109-86 é um placar grande em se falando de NBB. Muito por conta da quantidade de bolas de 3 que o Corinthians acertou. Eu acho que o destaque positivo, o principal destaque positivo, vocês vão concordar comigo, do jogo do Corinthians foi o Fuller, né? 32 pontos, jogou muito bem, né? Ainda com 4 assistências. Então, acho que ele teve um aproveitamento excelente, tanto nas bolas de 3, ficou com 60% aproveitamento, nível estrela da NBA mesmo. Por parte da equipe do Franca, o Márcio teve aí seus 23 pontos, né? O Lucas Dias também fez aí 20 pontos, e o Fusaro não jogou, né? Talvez o cara que tinha sido um dos principais destaques da equipe nos jogos da pré-temporada, ele não jogou. Eu acho que isso também fez a diferença.
É um destaque também aqui pro Fischer, né? Que ele fez 21 pontos, deu 5 rebotes, contribuiu com 4 assistências. Mas uma coisa curiosa desses times paulistas é que o Franca, campeão, tomou um amasso do Corinthians. E hoje o Corinthians, que venceu o campeão, tomou um amasso do São Paulo. Então, assim, curioso. Eu não sei se eu posso chamar de equilíbrio ou se é realmente um desequilíbrio dentro do próprio time. Não conseguir seguir uma linearidade. Isso talvez pode ser algo que preocupe. A gente comentava aqui que o Franca poderia chegar forte, comentava que o Corinthians e o São Paulo corriam por fora, mas a instabilidade desses 3 times me incomoda um pouco. Não sei se eu vejo eles com tanta força como eu comentei no primeiro episódio, mas por ser uma liga que cá entre nós, com todo respeito, ainda é fraca, pode até ser que eles briguem. Por serem equipes que, teoricamente, têm mais nomes. Têm nomes coletivos melhores, individuais melhores. Mas duvido muito que briguem por alguma coisa maior. Coisa muito importante no basquete é a regularidade. Porque não é, por exemplo, como no futebol, que é um mata-mata em Copas, por exemplo, que é um mata-mata de 2 partidas e de volta, não é pontos corridos. Você precisa realmente manter uma regularidade, como eu disse. Por exemplo, se você chega nos playoffs, é melhor de 5. Se você ganhar 3 partidas, você se classifica. Mas para isso, você precisa ganhar 3 partidas. Não é só vencer uma e garantir um empate na outra. Não existe isso no basquete. Então, isso que você falou, Guilherme, é bom a gente ficar observando mesmo, porque, como você disse, eu não acho que é uma falta de... Não é uma demonstração de equilíbrio, é uma demonstração de falta de equilíbrio. Porque é uma equipe que faz 109 pontos numa partida contra o campeão paulista, depois pega uma equipe que não chegou nem na final do Paulista, que foi o São Paulo, e toma o vareio que tomou hoje, é uma coisa a ficar atento. E, voltando ao que você já tinha falado sobre os jogadores, sobre o Márcio do Franca, que o Igão citou, que ele fez 23 pontos, vale destacar que ele tem apenas 18 anos, então ele mostrou muita personalidade, apesar da derrota, né? Exatamente, jogou muito bem. Falando sobre o que o Guilherme falou sobre essa questão do Corinthians, achei muito bom o comentário dele, um monstro do jornalismo esportivo. Eu acho que a gente precisa observar como é que vai ser o Corinthians aí nos próximos jogos, porque realmente não deu para entender. Em um jogo, uma atuação incrível, quebrando recordes e tudo mais, e no outro toma um vareio aí de quase 50 pontos. Então, realmente, muito estranha essa atuação do Corinthians aí no sábado à tarde. Ô Daniel, antes de passar aí para os próximos jogos, acho que a gente deveria citar também o confronto do Campo Mourão com a Unifacisa, uma virada incrível no final do jogo, né? O que você tem a falar aí? Então, essa partida foi interessante. O Unifacisa chegou ao último quarto vencendo, se não me engano, por 13 pontos. E foi assim até os mais ou menos 7 minutos do último quarto, quando o Campo Mourão começou a acertar tudo, e o Unifacisa começou a errar tudo. E uma coisa que eu queria destacar, eu estava assistindo a partida, é a reação do banco. Como é que isso faz diferença num estádio que está vazio? O Campo Mourão acertava suas cestas, o banco inteiro, quando estava perdendo por 13 pontos, vibrava como se não tivesse amanhã. O Unifacisa, quando voltou a acertar, né, como eu disse, teve um apagão, o banco não comemorava, ele falou, bate a palma e é isso, sabe? E isso faz diferença para quem tem em quadra. Você tem que ter o apoio, quando não tem apoio da torcida, seus companheiros de equipe têm que te motivar para poder continuar e manter a vitória, né? Porque essa diferença de pontos no último quarto é uma coisa, na minha opinião, inadmissível. Eu acho que isso aí é uma coisa que revolta o torcedor, que revolta a diretoria e revolta os jogadores também, que tem a maior parcela de culpa nisso, na minha opinião. O Unifacisa que liderou o jogo inteiro, né? Como vocês falaram, ele ganhou os 3 primeiros quartos, perdeu no último aí por uma diferença de mais de 10 pontos, 14 pontos, na verdade. Entregou de bandeja um jogo que estava praticamente ganho. Para quem assistiu desde o início, achava que seria uma vitória, por mais que o placar não fosse elástico, uma vitória que seria tranquila. Exatamente. E essa derrota no final, essa virada, pode implicar na sequência da temporada. Vamos lembrar que o Unifacisa pega hoje nada mais, nada menos que o Flamengo, daqui a pouco às 8 da noite. E o Flamengo é o Flamengo. Um time que vem de uma virada dessa, pegar um dos melhores times do campeonato, se não o melhor time, não é a coisa mais fácil do mundo. E aí você já emplaca 2 derrotas seguidas, e aí? Vai enfiar a cara onde? Vai fazer o quê? Tinha um jogo ganho. Eu tenho quase certeza que no calendário de planilhas que os dirigentes montaram, que as pessoas que trabalham nessa área montaram, não contavam com uma vitória sobre o Flamengo, mas contavam com um jogo competitivo e uma vitória sobre o Campo Mourão. E aí você já joga todo o seu planejamento no lixo por conta de uma displicência dos jogadores. Só para falar esse final de jogo, o Pierotti jogou muito bem, né? Eu tinha criticado ele na primeira partida,
mas nesse jogo, realmente, no final do jogo, ele acertou bola de 3, matou os lances livres que viraram o jogo, né? Então a responsabilidade ele puxou para ele no final do jogo, fez os pontos, fez o que tinha que fazer e foi uma virada de jogo muito bonita e muito frustrante para a equipe da Unifacisa, né? Que agora vai pegar aí o Flamengo com toda a pressão acumulada em cima das costas deles e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Destaque também pro Lucão, Igão, que você falou dele também na primeira partida, junto com o Pierotti, ele pegou 9 rebotes e deu 6 assistências nessa partida, então foi mais ou menos o que você falou, quando eles jogarem bem, quando eles estiverem presentes na partida, a equipe do Campo Mourão ganha uma força muito grande, comparado com o que é sem ele jogando bem, né? Exatamente, por pouco ele não faz outro duplo-duplo, né? Ele também ficou aí com 9 pontos e 9 rebotes, e dessa vez ele jogou 10 minutos a mais, jogou 25 minutos, quase 26. Então é um cara que a gente vê que ele tem uma importância aí junto com o Pierrotti para o sistema do Campo Mourão funcionar. Vamos observar ao longo da temporada como é que essa dupla aí vai trabalhar. Com certeza, e agora vamos falar da partida que a gente já citou aqui, né? Que foi o vareio que o São Paulo deu na equipe do Corinthians hoje por 107-61. O que vocês têm a comentar dessa partida aí, galera? Então, eu queria destacar primeiramente a atuação do Jorginho, né? O primeiro triplo-duplo da temporada, o cara jogou demais, foram 21 pontos, 14 rebotes, 10 assistências, em 30 minutos apenas, ainda ficou 10 minutos descansando, então foi uma atuação de gala aí do Jorginho, que atuou muito bem, teve 100% de aproveitamento nas bolas de 2 aí, as bolas de 3, ele errou as 2 que tentou, mas tá com moral, né? Jogou demais. Pois é, e o Jorginho, que foi o MVP da última temporada, né? Um jogador muito bom. Ele é cria do Paulistano. Inclusive, o irmão dele, o JP de Paula, ele joga na equipe do Corinthians, né? Então foi um duelo de irmãos aí hoje. E uma coisa que eu queria destacar é o que o Guilherme falou na nossa análise da partida do Corinthians e Franca, que é a falta de equilíbrio da equipe do Corinthians. O Fuller, que tinha anotado 32 pontos, nessa partida anotou apenas 6. E o Ricardo Fines fez menos pontos que isso ainda. Então os principais pontuadores da equipe do Corinthians simplesmente sumiram nessa partida e o resultado foi esse aí, essa vitória massacrante do São Paulo, né? E um ponto que é legal a gente destacar, que a gente já falou aqui também, que era sobre a divisão de responsabilidade de um time dentro da quadra. Nesse jogo, o Miller ele teve 14 pontos, ele foi o líder da equipe nesse quesito, foi o líder da equipe em rebotes com 7 e foi o vice-líder em assistências. Então a gente percebe aí, a gente pega pelos dados e pensa, putz, uma partidaça dele, mas não, seu time perdeu por quase 50 pontos. É isso que dá, às vezes, quando pega uns números na NBA e vê, sei lá, um Stephen Curry no Golden State nos seus tempos de glória, fazendo chover, sendo líder em todos os quesitos. Mas é a NBA, é o Stephen Curry. A gente não tá falando da NBA. Não adianta a gente querer comparar uma coisa com a outra e achar que na NBB a gente vai ter naturalmente jogadores em todos os times que vão ser líderes em todos os quesitos e vão liderar seus times à vitória. Não é assim. Normalmente, quando isso acontece aqui no Brasil, não é um ponto muito positivo. Pelo contrário, é um ponto negativo. É sinal que o time ele não é equilibrado, é um sinal que o time ele não tem outras estrelas além do seu líder natural. Isso acaba culminando em derrotas lá na frente, eliminações, um time não competitivo. E é isso que o Corinthians demonstrou contra o São Paulo. A gente falou sobre a pontuação do Minas no terceiro ou no segundo quarto, que ele fez 7 pontos. O Corinthians, no último quarto, ele fez 8. E tomou 28. Ele perdeu todos os quartos e parece que simplesmente desistiu de jogar no último. Fazer 8 pontos, depois de ter vencido o atual campeão paulista, é complicado, é difícil, não tem muita coisa que a gente possa analisar para minar os pontos positivos desse time. É só a gente apontar e falar que realmente jogou mal, que o time não é linear, que o time não tem regularidade, tem que melhorar isso, não tem muito o que fazer. E um exemplo muito claro do que o Guilherme falou sobre o desequilíbrio do time, quando a gente analisou a vitória do Corinthians na quinta-feira, a gente falou do Fuller e do Fischer. E foram caras que foram praticamente nulos no jogo de hoje contra o São Paulo. Lembrando que esse podcast está sendo gravado no sábado. O Fuller ficou com 6 pontos, igual o Daniel disse, o Fischer ficou com 5 pontos. E não foi por falta de tempo, né? O Fuller ficou aí 33 minutos em quadra, mas foi por falta de tentativas. Ele só chutou 5 bolas, né? Foi uma bola de 2 e 4 bolas de 3, então o cara ficou, que é o principal jogador da equipe, ficou 30 minutos em quadra e tentou 5 arremessos. Então foi uma participação muito apagada, muito sonolenta aí do Fuller, principalmente.
É interessante a gente dar uma olhada nos gráficos da partida. Normalmente isso não diz muita coisa, mas aqui para esse São Paulo e Corinthians é interessante porque até nos momentos em que o São Paulo teve baixas na partida e foi o pior momento consequente da equipe, ainda assim eles foram melhor do que os seus adversários, do que o Corinthians no caso. Como eu disse, normalmente esses gráficos não dizem muita coisa, são meras curiosidades, mas aqui é interessante ver que até no pior momento do time em quadra ele ainda foi melhor do que o adversário. Então, a vitória era a consequência. Exatamente. Eu que gostaria aqui de nos retratar aos nossos ouvintes, pois nós não citamos o São Paulo como um dos favoritos ao título. Eu queria falar aqui com vocês agora, amigos, que pensaram melhor, analisando as equipes que estão disputando, eu acho que dá para colocar um São Paulo como uma quinta, uma quarta força ali do NBB, para chegar comendo pelas beiradas, como a gente disse, mas não acho que eles têm força para bater o Flamengo ainda. Mas eu acho que eles podem fazer uma série boa caso eles encontrem a equipe rubro-negra, né? Que tem o Chamel também, o Chamel tem 40 anos já, mas é uma lenda no NBB. E o Jorginho, como a gente citou, fez um triplo duplo hoje, foi MVP da última temporada. Então tem 2 jogadores que podem desequilibrar para a equipe paulista, né? A gente não falou de São Paulo, não? Certeza? Tô ficando louco? Achei que a gente tinha citado, sei lá, nem que seja por alto. A gente falou Franca, Minas, Bauru e Flamengo. Ah, tá falando dos principais candidatos. É que Isso. Eu tenho a leve impressão que a gente citou ele correndo por fora. Não sei, posso estar ficando maluco. Sim, a gente citou ele comendo pra beirada, mas eu acho que ele tá um patamar acima disso. Não como os principais favoritos, mas seja que eu tô me retratando, entendeu? Justo, boa. E a equipe do São Paulo deu um bom cartão de visitas, né? Venceu o Corinthians, que não é uma equipe fraca, teve um jogo muito apagado, mas é uma equipe mediana. E tem o Jorginho, né? Jorginho, igual você falou, MVP da última temporada, chegou com tudo. E a lenda Chamel, com seus 40 anos de idade, mas ainda destilando um excelente basquete. E agora, galera, vamos falar sobre o outro favorito também, que foi o Bauru, que venceu a equipe do Mogi por 90-85. O que vocês têm para comentar sobre essa partida aí? Jogaço. Essa partida teve uma atuação, foi um jogaço, igual o Guilherme falou, e teve uma atuação muito boa do Alexei Borges, né? Meteu aí 25 pontos, 9 assistências, jogou demais, um aproveitamento incrível, 4 de 6 nas bolas de 3, 4 de 5 nas bolas de 2, jogou muito. Foi interessante a gente ver o duelo entre o Alexei e o Coleman, né? O Coleman terminou a partida com 26 pontos. São 2 jogadores que provavelmente no final da temporada vão ser pelo menos mencionados entre os melhores da competição. Uma partida bem interessante, muito bacana de se assistir, equilibrada do início ao fim. Não foi aquele jogo em que um time abriu uma vantagem muito grande. Então, se alguém não viu ainda o jogo, se conseguir achar algum lugar para assistir o replay, assista, que vale a pena. A equipe do Bauru acabou sentando em cima da vantagem que eles construíram no primeiro quarto, porque os outros 3 quartos foram realmente muito equilibrados, diferenças mínimas de pontuação, e acabou que a atuação deles no primeiro quarto fez toda a diferença para o jogo. Igual você falou, essa disputa do Coleman com o Alexei Borges aí também foi bastante interessante, os 2 jogaram demais, né? O Coleman acabou sendo o CX da partida com 26 pontos, mas a atuação do Borges aí, dando 9 assistências também, quase um duplo muito alto, fez toda a diferença. E também queria citar a atuação do Gui Deodato, né? Gui Deodato também fez uma excelente partida, ele joga muito, eu gosto muito do basquete dele. Ficou quase os 40 minutos em quadra também, foram 37 minutos e meio. Então o cara tava com todo o gás. Eu queria só comentar um negócio aqui sobre uma curiosidade sobre esse jogo, que foi o jogo de nomes estranhos da NBB até agora, se eu não me engano, né? A gente teve... Olha que maravilha, olha. De um lado a gente tem, do lado do Mogi, no caso, tem o Kurtz, tem o Fulvio, eu nem sei se é assim que se pronuncia esse nome, tem o Lessa. Aí do outro lado, do lado do Bauru, a gente tem o Tyrone Kernel, a gente tem o Gabriel Jaú, a gente tem o Dikembe. Interessante, né? Legal esse trem aí. Não, interessante porra nenhuma, mas não tô nem aí. Gostei disso aqui. Curiosidade pra ver. Excelente curiosidade, né, o Gui? O Kurtz, inclusive, do Mogi, que leva o nome aí do cara que forneceu a batida aí de fundo do nosso podcast, né? Um salve pra ele também, que não faz ideia de que a gente existe. Então, agora, nesse exato momento, estão ocorrendo, tá acabando, na verdade, Fortaleza e Pato Basquete. Fortaleza tá vencendo por 67-58, faltam exatamente 2 minutos e 46.
E o Brasília tá vencendo o Paulistano por 33-31 e agora tá acabando, na verdade acabou agora o segundo quarto de partida, eles estão no intervalo. E hoje mais tarde, como o Guilherme já bem disse, tem Flamengo e Unifacisa às 8 horas e às 9 horas tem mais um clássico paulista entre Franca e Pinheiros. Vamos ver se o Franca se recupera aí, né, desse início não tão bom na temporada. Daniel, e como você bem disse, o jogo aí do Fortaleza com o Pato Basquete acontecendo, eu abri as estatísticas ao vivo aqui, eu te dou uma chance para você adivinhar quem está sendo o destaque aí da equipe do Fortaleza mais uma vez. Olha, se pudermos apostar uma cerveja, eu vou falar que é o Holloway. Acertou em cheio, o cara já tá aí com 24 pontos, 4 de 7 nas bolas de 3, jogando demais, mais uma vez, é o terceiro jogo dele na temporada, e os 3 jogos ele jogou muito. Então a gente tem que ficar de olho aí no Holloway até para uma corrida de MVP, hein? E um destaque também pro Matias, né? O pivô do Fortaleza, tá com 16 rebotes. E o Holloway também, agora olhei aqui, em segundo com 9 rebotes, tá quase um duplo-duplo. Exatamente, isso que eu ia falar. Pertinho de um duplo-duplo, acho que vai bater. Vai acabar batendo. E lembrando também que o Lucas Bebê tá sendo poupado nessa partida, né? Acho que vocês já perceberam que eu sou um grande fã do Lucas Bebê. E se ele tivesse jogado, eu acho que estaria diferente esse placar. Estaria mais elástico para a equipe do Fortaleza. E a equipe do Pato Basquete realmente vem apresentando um basquete muito fraco, né? Mas um detalhe interessante, Bigão, é que o último quarto agora, com 2 minutos, tá 13-2 para a equipe do Pato Basquete, né? Então, o Fortaleza deu um apagão sinistro nesse último quarto. Pois é, a gente... Se bobear aí, conhecendo o basquete, do que a gente conhece, dá pra... Pois é. Dá pro Pato virar, a diferença tá em 9 pontos, falta 2 minutos, né? A gente tá fazendo um comentário quase que ao vivo aqui. Realmente dá sim. O que eu ia comentar é que, igual no meio de semana, como você disse lá no início do episódio, o Pato Basquete acabou perdendo para a equipe do Minas, né? Por 76-54. E a equipe do Minas tinha tomado um vareio para a equipe do Flamengo. Então é uma coisa assim que meio que mostra um pouco da fragilidade dessa equipe do Pato Basquete. A gente pode falar melhor deles na semana que vem com uma análise melhor. Vou passar aqui na tabela de classificação, mas nós vamos dar uma enrolada para podermos passar ao vivo como é que vai terminar esse jogo entre Fortaleza e Pato Basquete, que a diferença está 7 pontos só agora. Vamos passar aqui pela classificação. O Flamengo é líder com 2 partidas e 2 vitórias, com 100% de aproveitamento. Logo depois em São Paulo e Bauru, só tem 1 partida, mas também venceram ela. O Minas tem 3 partidas, venceu 2 e perdeu 1, está em 4º lugar. O Fortaleza, que nós estamos jogando agora, está em 5º, mas pode possivelmente assumir a 4ª colocação com a vitória de hoje. O Corinthians também tem 2 partidas, 1 vitória e 1 derrota, está em 6º. O Campo Mourão está em 7º, com 3 partidas também, assim como o Minas, mas 1 vitória e 2 derrotas. Depois eles têm o Unifacisa, o Mogi, o Pato Basquete e o Franca, com 1 partida e 1 derrota, assumindo as outras colocações. O Brasília, que joga hoje, está jogando na verdade agora contra o Paulistano. O Caxias do Sul, o Cerrado, o Paulistano, que está jogando agora, como nós dissemos, contra o Brasília. E o Pinheiros, que vai enfrentar o Franca, não jogaram ainda, por isso estão aqui nas posições finais da classificação. Voltando para a partida aqui, vamos ver como é que tá. Continua 67-60. Aproveitando essa conversa descontraída que a gente tem, esse episódio a gente grava ele no sábado, provavelmente ele vai ser lançado para vocês na segunda-feira, dia 16. Então vocês já fiquem ligados, porque na segunda-feira vai ter aí Cerrado e Franca, às 4 horas da tarde, né? Bauru e Brasília às 6h30, e o jogo do Corinthians com Pinheiros aí às 21 horas da segunda-feira. E a partir de terça-feira também tem vários jogos. Lembrando que, igual o Daniel citou na tabela de classificação, a gente tem 5 equipes que ainda não jogaram, né? Que é justamente aí o Brasília, Caxias, Cerrado, Paulistano e Pinheiros. Então na semana que vem vai ter mais jogos dessas equipes, né, no caso, e menos jogos das equipes que a gente falou essa semana. Lembrando que isso tudo está acontecendo por causa dos episódios aí do coronavírus, então tá tendo uma dinâmica diferente no vai e vem aí do campeonato. Na semana que vem vai ter os jogos mais dos times que não jogaram, então. Mas galera, ó, esse jogo aí, ó, Cerrado contra o Franca, eu acho que a gente tem que ficar de olho nas péssimas atuações que o Franca fez durante essa semana. Então, não sei se é uma boa apostar neles.
A equipe do Bauru, eu acho que vai passar o carro em cima do Brasília. E o jogo que eu tô mais curioso para essa segunda-feira, para ser sincero para vocês, é o Corinthians e o Pinheiros. Né? O Pinheiros que não é um time bobo de tudo, mas o Corinthians a gente tá nessa curiosidade de ver como é que eles vão reagir após tomar esse sacode da equipe do São Paulo. O que vocês têm a dizer sobre esse jogo aí da segunda-feira que vem? Igão, eu discordo de você no Cerrado e Franca, tá? Eu vou comentar no Corinthians e Pinheiros, mas eu acho que vale a pena apostar no Franca sim, que eu acho que o Franca vai virar a chavinha ali e vai mostrar a que veio nessa temporada. Então, se eu fosse vocês, meus queridos ouvintes, o que eu não sou, por isso eu não vou apostar, eu apostaria no Franca. E quanto ao Corinthians e Pinheiros, eu acho que vai dar Corinthians. Como você disse, o Pinheiros não é um time bobo, mas se não repetir a atuação desse sábado, o Fuller e o Ricardo Fischer, eles vão fazer a diferença para a equipe corintiana. Em relação ao Cerrado e Franca, eu acho que depende nesse caso, né? Depende de quanto estiver pagando pros dois times. Acho que se for uma coisa muito desproporcional e tiver, sei lá, uma odd de 3, 4 pro Cerrado, vale a pena, não vai valer apostar no Franca, até pelo risco. Em relação ao Corinthians e Pinheiro, eu acho que é um jogo equilibrado. Acho que é um jogo meio a meio. Um jogo meio a meio, normalmente, o ideal é ir em quem estiver pagando mais também. Então a dica é, vai em quem estiver pagando mais. E outra coisa que eu queria questionar aqui para vocês, até por conta desse calendário do Covid, essa coisa toda, a gente sabe que os jogos de basquete, a temporada de basquete, os jogadores estão acostumados a jogar 2, 3 vezes por semana, e isso é bom para manter o ritmo, né? Para manter a mão sempre quente, né? Igual a gente sempre fala. Mas, por exemplo, eu queria citar um exemplo para vocês. O Flamengo vai jogar nessa noite de sábado contra a Unifacisa e depois só volta a jogar lá no dia 20. Então, são muitos dias parados e a equipe do Fortaleza também vai acabar ficando aí. Vai jogar hoje, depois só vai jogar no dia 19. Então, são muitos dias parados. Vocês acham que isso, nessa temporada, pode fazer alguma diferença, algum desequilíbrio? Eu acho que não. Eu acho que não faz muita diferença porque... Primeiro que eles são profissionais, eles não vão usar esses dias de folga pra sair pra balada, pra se embebedar, pra ficar comendo x-tudo todo dia. Enfim, eles vão continuar se preparando da mesma maneira como se estivessem jogando. Obviamente, tem a diferença de você estar jogando e você estar treinando. Mas eu não acho que a diferença seja uma coisa absurda que vai interferir diretamente nos resultados. Se fosse um tempo, sei lá, de um mês que o Flamengo tivesse sem jogar... e tivesse sem treinar, vamos supor que os jogadores peguem Covid-19, Deus que me livre. Mas se acontecer, aí sim é outros 500, os jogadores vão ter que ficar isolados, não vão estar treinando e nem jogando. Mas se eles estão treinando uma semana só de diferença para outro jogo, acho que não tem nenhuma diferença gritante para interferir diretamente no resultado da partida, não. Eu não acho que é gritante, mas eu acho que vai ter uma diferença, sim, no ritmo de jogadores. Como o Migão disse, estão acostumados a jogar mais vezes durante a semana. Mas também não acho que vai ser gritante. Mas na moral, esse jogo não acaba, não? Cara, tá faltando 22 segundos. Tá quanto? 72 a 67. Provavelmente não vai dar pra virar, né? Porque deve estar cheio de pedido de tempo. Perder uma liderança de 20 pontos no último quarto deve ser uma coisa, assim... muito irritante pra torcida do Fortaleza, mas será que isso vai acontecer ou será que não vai? Eu acho que o Fortaleza vai ganhar esse jogo. Eu acho também, isso eu apostaria. Pode crava aí. Fortaleza ganhou o jogo. Tá quanto mesmo o jogo agora? 74 a 67, fizeram 2 pontos vai aqui. terminar aí 76 a 69. Pode cravar aí. Eu acho que não vai sair mais pontos. E não, falta só 20 segundos, né? Ih, não, deixa pra lá. Corta isso aí, hein, Jean. Obrigado, até nós. Faltam 6 segundos, acho que já podemos cravar aqui que acabou. E o Guilherme acertou exatamente o placar, 76 a 69. Não corta não, Jean. Deixa aquela parte lá. Ele já cortou agora, provavelmente. 6 segundos, virada não vem mais. Parabéns ao Fortaleza pela vitória. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Se vocês quiserem se despedir aí, fiquem à vontade. Galera, espero que vocês tenham curtido desse segundo episódio. A gente está buscando ainda a nossa fórmula de fazer o podcast. Né? Cada semana a gente tenta fazer uma coisa de um jeito para não ficar aquela coisa mecânica. Então, aos poucos, a gente vai se aperfeiçoando, arrumando aí, descobrindo a nossa identidade. Mas a gente espera mesmo que vocês gostem do nosso conteúdo, dessas viajadas que a gente dá, dos pitacos em outros esportes. Então é isso aí.
dê o feedback de vocês, sempre dá a opinião do que vocês querem ver a gente comentando aqui. A gente está aberto a todo tipo de opinião e toda crítica construtiva também é bem-vinda. Então, galera, um abraço para vocês, até o próximo episódio, até a próxima semana. Não deixe de acompanhar aí os resultados da semana da NBB e aguarde a nossa análise na semana que vem. Um abraço para todo mundo. É isso, o Igão já falou, eu assino embaixo, porque ele é o cara, o professor daqui é ele, então se o professor fala, o aluno escuta, né não? Então é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui, espero que tenham gostado. Se alguém teve a coragem de escutar até o final, você é um guerreiro, eu te amo por isso. E é isso, até semana que vem, até mais. Foi um prazer, galera, estar aqui com vocês, né, nesse novo episódio. E semana que vem estaremos de volta com mais um. Até mais, muito obrigado e um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo.